Olá, tudo bem? Alguns elementos químicos apresentam um núcleo formado de prótons e nêutrons instáveis, conhecidos como radioisótopos. Esta instabilidade faz com que o núcleo se rompa em fragmentos menores, com liberação de energia. Este processo é conhecido como fissão. Como o que caracteriza um elemento é o número de prótons presentes no núcleo, a fissão é um processo de transmutação de elementos. Para a geração de energia elétrica a partir de uma usina nuclear, geralmente é utilizado o núcleo do átomo de urânio, que pode sofrer divisão formando diferentes núcleos atômicos. A característica comum para a fissão do urânio é que um nêutron quebra o núcleo do urânio, produzindo 2 ou 3 nêutrons, o que pode provocar uma reação em cadeia. Isto é, esses 3 nêutrons gerados podem reagir cada um com um novo núcleo de urânio, formando 9 novos nêutrons, os quais em sequência formariam 27 nêutrons e assim sucessivamente. Estes nêutrons gerados do processo de fissão são rápidos, isto é, com grande energia. No entanto, os nêutrons lentos, aqueles de baixa energia, são mais eficientes para provocar fissão do urânio. Em reatores nucleares, são utilizados moderadores como grafite e água para diminuir a energia dos nêutrons. É preciso controlar essa reação de fissão, pois a produção de nêutrons gerada por cada fissão pode fazer com que, teoricamente, mais 3 fissões ocorram, criando assim uma reação em cadeia com a velocidade de reação sempre aumentando na mesma proporção da geração de nêutrons. Com uma velocidade de reação muito alta, o calor gerado pode ser tão grande que destrói a estrutura física da usina, liberando material radioativo para o ambiente. Caso a reação fique muito lenta, o calor gerado será insuficiente para gerar energia na usina. A produção de energia baseada na fissão do urânio é muito elevada comparada com outras fontes convencionais de energia. Em uma reação de combustão, por exemplo, existe apenas uma troca de elétrons das camadas mais externas, com pouca energia envolvida no processo. Em contraste, na reação nuclear, o núcleo do átomo é rompido, com transformação de parte da matéria em energia. Como um comparativo, a energia liberada pela fissão de 1 grama de urânio é cerca de 8,2 vezes 10 a 10 joules, equivalente à energia produzida por 3 toneladas de carvão. Um dos principais problemas com a utilização do urânio é que apenas o isótopo 235 sofre fissão, e o minério natural de urânio contém apenas 0,7% dessa espécie. É preciso realizar então um processo de enriquecimento de urânio, que envolve várias etapas industriais. O processo de difusão é o mais utilizado e requer inicialmente a transformação do minério de urânio no gás hexafluoreto de urânio. Na sequência, é necessário fazer o gás passar por diversas camadas separadas por paredes permeáveis. Como o isótopo de urânio 238 é cerca de 1% mais lento que o isótopo 235, cada nova câmara alcançada pelas moléculas do gás o torna mais rico em urânio 235. Aqui na tela você vê um diagrama esquemático da produção de energia elétrica a partir de um reator de fissão nuclear. Começando pelo lado esquerdo do diagrama, observamos que a usina nuclear é formada por uma câmara do reator, onde é colocada a massa de urânio 235. A fissão do urânio é controlada pela introdução de barras de controle. Estas têm a propriedade de absorver nêutrons, controlando então a reação em cadeia produzida. O calor gerado na fissão é utilizado para aquecer um fluido que aquecerá a água dentro de uma caldeira. Todo esse sistema está contido dentro de uma estrutura lacrada muito grossa, construída com materiais que impedem a saída da radiação para o ambiente e que dão forma característica ao reator nuclear. O material usado na construção é geralmente concreto misturado com sais de chumbo, impermeável a todo tipo de radiação. O calor gerado na fissão é usado para ferver água e gerar o vapor que movimenta uma turbina, a qual finalmente movimenta um gerador de eletricidade. O vapor oriundo da turbina é condensado, de modo que retorna ao processo. Se você colocar em qualquer navegador o termo usina nuclear como funciona, você vai encontrar várias imagens, como por exemplo essa que você está vendo na tela. Este diagrama apresenta um pouco mais de movimento, o que favorece o entendimento desses processos que acontecem dentro da usina. Como foi dito anteriormente, a necessidade de condensar o vapor proveniente da turbina faz com que seja também necessário o uso de grande quantidade de água para transportar o calor e dissipá-lo no ambiente. Você observa aqui no diagrama, em cor verde, um destaque para a bomba e também a fonte de água, que neste caso seria o mar. A fonte de água utilizada para servir a usina acaba recebendo de volta a água a uma temperatura
mais elevada. A elevação da temperatura da água no ambiente tem duas consequências diretas: a diminuição do oxigênio dissolvido e o aumento da taxa de metabolismo dos seres vivos. Este aumento de metabolismo exige um consumo maior de oxigênio, que agora está em menor concentração na água. A consequência é que os organismos mais sensíveis acabam sendo substituídos pelos mais resistentes a menores suprimentos de oxigênio. É importante, no entanto, ressaltar que a água usada como refrigerante não tem contato direto com qualquer material radiativo do processo. Como toda a indústria, a usina nuclear gera lixo, e este precisa ser descartado. Mais de uma centena de diferentes núcleos de átomos podem ser formados, resultantes da fissão do urânio, e cada novo núcleo tem suas características de tempo de meia-vida, variando de frações de segundos a milhares de anos. O descarte dos rejeitos nucleares é um problema de difícil solução, pois muitos deles precisam ser guardados em locais seguros durante séculos. Vamos agora falar sobre a energia solar. O Sol é a principal fonte de energia para o nosso planeta. Para utilizarmos a energia solar, é necessário concentrar a energia difusa ou aproveitar melhor a capacidade de absorção de uma superfície. Para gerar energia elétrica por meio de energia solar, o melhor procedimento é a utilização de células solares ou células fotovoltaicas. O material geralmente utilizado nas células fotovoltaicas ou solares é um semicondutor, isto é, um sólido que tem um comportamento intermediário em relação ao fenômeno de condutividade, variando entre o metal, um condutor, e o isolante, um não condutor. O semicondutor mais comumente usado em células solares é o silício elementar. Cada célula solar mede cerca de alguns centímetros e produz apenas cerca de 1 watt de eletricidade. Portanto, para gerar energia em quantidade útil, muitas dessas células são ligadas juntas em um painel solar, como esses que aparecem aqui nas figuras. Um problema comum na geração de eletricidade usando células solares é que elas funcionam com corrente contínua, em vez de corrente alternada, geralmente utilizada em redes de energia pela maioria dos equipamentos e máquinas. A corrente contínua pode ser convertida em corrente alternada, contudo, a perda de uma pequena parcela de energia na forma de calor. O custo de produção de células solares e o problema de estocagem da eletricidade para ser usada no período noturno e em dias nublados são os maiores obstáculos para a expansão da utilização deste tipo de energia. O custo de fabricação de células solares tem diminuído continuamente ao longo do tempo, mas a energia gerada dessa forma ainda não é competitiva em relação aos métodos tradicionais de geração de energia. Um modelo bastante simplificado pode ajudar a entender o funcionamento de uma célula fotovoltaica. Acompanhe as duas figuras que aparecem agora no slide. O silício possui 4 elétrons na sua última camada. Assim, em um cristal de silício puro, cada átomo faz 4 ligações covalentes envolvendo um par de elétrons com 4 diferentes átomos de silício, como destaquei no primeiro quadrado laranja aqui na figura. Na situação B, a adição de átomos de arsênio com 5 elétrons na última camada ao cristal resulta em um elétron desemparelhado no novo arranjo resultante entre os átomos de silício e os de arsênio. Situação oposta ocorre quando são adicionados ao cristal átomos de boro com 3 elétrons na última camada. O boro faz apenas 3 ligações covalentes com os 4 átomos de silício, sendo que na quarta ligação falta um elétron. É como se houvesse um buraco vazio dentro do cristal para ser ocupado por um elétron. A junção dos dois cristais de silício, um dopado com arsênio, conhecido como cristal doador, e outro com boro, conhecido como cristal aceptor, cria condições para que o elétron saia de um cristal em direção ao outro, gerando uma corrente elétrica, como você pode ver no diagrama inferior. A energia solar é fundamental para fornecer a energia necessária a esse sistema e manter a movimentação dos elétrons continuamente. É importante dizer também que, apesar das células solares não gerarem dióxido de carbono durante sua operação, a sua fabricação consome uma quantidade significativa de energia e, portanto, causa uma emissão apreciável de CO2. Em uma aula passada, vimos um gráfico que mostrava a quantidade de CO2 gerada por várias energias renováveis e não renováveis. De acordo com aquele gráfico, as energias fotovoltaicas são as que mais emitem CO2 dentre as várias opções de energia renovável. Vamos agora analisar alguns dados mundiais relacionados à energia solar. O primeiro gráfico mostra que alguns países como os Estados Unidos, China, Índia e Austrália são líderes na geração de energia solar. O Brasil, por exemplo, se encontra em uma situação intermediária em relação à maioria dos países do mundo. Perceba também que vários países da Europa utilizam a energia solar. Quando analisamos a capacidade de energia solar instalada, ainda temos a Índia, a China e os Estados Unidos liderando nesse âmbito. Sobre a percentagem de energia primária advinda
da utilização de energia solar, nós observamos também que os países como Estados Unidos, Índia, China e Austrália são os que mais utilizam este tipo de energia. Em 2019, cerca de 1% da energia global veio de tecnologias ligadas ao uso de energia solar. Por outro lado, cerca de 2% da eletricidade global em 2019 veio a partir de energia solar. Para finalizar esta aula, quero conversar com você sobre os carros elétricos movidos a baterias. Estes carros já são fabricados na atualidade e provavelmente serão muito mais comuns no futuro. Alguns carros elétricos já produzidos usam uma quantidade dos mesmos tipos de baterias de chumbo ácido que os veículos movidos a gasolina tradicionalmente usam para ligar o motor. Vários modelos de carros elétricos, no entanto, também utilizam baterias de níquel-cádmio hidreto de níquel metálico e a base de lítio. Nós vamos falar sobre as baterias de íon-lítio no final desta aula. A dificuldade prática que desencoraja a ampla adoção de tais veículos são seus altos custos, a baixa autonomia entre as cargas da bateria e o longo período para recarregar as baterias. Essas baterias atualmente são ainda muito pesadas. Mesmo veículos elétricos não são realmente livres de poluição, se um combustível fóssil for queimado para gerar a eletricidade para carregar a bateria do carro. Por outro lado, os carros elétricos têm diversos atrativos, como por exemplo a emissão zero durante a operação, o baixo nível de ruído operacional e o baixo custo de manutenção. Uma das principais linhas de pesquisa na atualidade para viabilizar mais a utilização e produção em grande escala desses carros elétricos movidos a baterias está direcionada justamente na otimização dessas baterias. Uma das principais promessas consiste na utilização das baterias de íon-lítio, as mesmas baterias recarregáveis que, por exemplo, estão presentes em todos os celulares ou notebooks. A importância e o potencial das baterias de íon-lítio foi reconhecida na premiação do Nobel de Química de 2019. Se você entrar no site oficial dos prêmios Nobel e for especificamente no local onde tem as premiações da área de Química, você pode escolher o ano 2019 e vai encontrar os 3 cientistas que foram premiados em 2019 pelo desenvolvimento das baterias de íon-lítio. Navegando um pouco no site, você pode ver aqui uma frase em destaque dizendo que esses cientistas desenvolveram a bateria mais poderosa do mundo, sendo que esta bateria recarregável deu origem a dispositivos eletrônicos sem fio, tais como smartphones e computadores em geral. Estas baterias são a promessa de um mundo livre de combustíveis fósseis, já que elas podem ser usadas tanto para carregar carros elétricos como para armazenar energia vinda de fontes renováveis. No site também você encontra várias informações detalhadas sobre a importância e o funcionamento das baterias de íon-lítio. Tudo bem? Até mais!